Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, que nós estamos aqui em mais um Jesus e Eu podcast. E nós temos aqui um convidado mais do que especial, inclusive gosta de missões, já estivemos juntos numa viagem missionária. Mas antes de bater esse papo que será muito legal, muito agradável, vamos ver os amigos do bem? The Best Açaí em Pomerode, 2 lojas para melhor te atender. Sucos Natur, 100% natural. The Best Açaí em Manuel Ribas, Pitanga e Ivaiporã. Lojas Ipiranga, sua melhor amiga, em Santo Antônio da Platina. The Best Açaí em Brusque. Reprotec, papéis especiais, toner, encadernação, rede de gráficos e muito mais. Carilu Sports, materiais esportivos e uniformes para sua empresa. Divine Hands, sua casa nunca mais será a mesma, atendendo em Carolina do Norte e Carolina do Sul. Você pode conferir o endereço dos nossos amigos do bem na descrição deste vídeo e nas nossas redes sociais. Esses são os amigos do bem, eles que nos ajudam a libertar famílias no Paquistão. Inclusive, esse ano nós libertamos 2 famílias para a glória do nome de Jesus, a cuidar dos órfãos no Haiti e também no Nordeste do Brasil, ok? Um abraço a todos estes amigos do bem, que Deus abençoe vocês poderosamente. Vocês estão assistindo o Jesus e Eu podcast. É isso aí, meus queridos. Com muita alegria, está conosco hoje no estúdio o pastor Sérgio Perini. Ele é professor, missionário, pastor, escritor. Ele serve como pastor na Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, na cidade de Cambé. Meu querido amigo, seja bem-vindo a esse podcast. Pastor, boa noite. Muito obrigado pelo convite. É uma alegria estar aqui e estar junto com o Senhor, sempre é muito bom. Amém. É muito bom estar contigo. Olha aí, então, tá empatado, né? E pastor Sérgio, um amigo que nós conhecemos numa viagem na Ásia Central, né? Fizemos algumas cidades, 2.200 quilômetros de van, né? Quirguistão, Uzbequistão, Tadiquistão, passamos até no Cazaquistão comer um lanche, né? Cazaquistão. Comemos um lanche lá, né? Andando naquelas montanhas do Quirguistão, olhando lá para baixo. É um desafio, uma aventura aquilo lá. Uma aventura. Glória a Deus. Então, esse é o pastor Sérgio, um grande amigo, já esteve aqui ministrando a palavra de Deus várias vezes aqui no Jardim Santa Rita. E hoje nós vamos bater um papo. Como ele é professor, eu quero fazer uma pergunta para ele. Pastor, como consegue separar ou integrar essas 2 áreas de sua vida? Como pastor e professor? Pastor, o ser professor e ser pastor, acho que não dá para separar. Porque a palavra do Senhor nos fala sobre os dons, aquilo que Deus nos dá. E o dom de ensino é um que eu creio ter da parte de Deus. Ensinar é uma paixão, ensinar é um prazer. Sou professor de língua portuguesa há 37 anos. 37 anos, né? Eu sou da época que se fazia o magistério, né? Eu dei aula para primário e gosto muito. E dentro da igreja, o ensino para mim é extremamente significativo. Então, aplicando esse dom que vem da parte de Deus para ensinar tanto a língua na sala de aula, quanto as escrituras na igreja. Claro que às vezes as escrituras pulam para dentro da sala de aula também. Com certeza. Eu ia até perguntar, com a sua formação acadêmica, contribui para o trabalho pastoral também, né? Óbvio, né? Sim, eu acho que a formação acadêmica contribui para a questão pastoral, a questão da hermenêutica, da interpretação dos textos bíblicos, mas os textos bíblicos muitas vezes eu utilizo como exemplos das regras gramaticais e ali aproveitar. Por exemplo,
Quando Jesus fala assim, coma do pão e beba do cálice, beba do vinho, ali eu estou explicando sobre verbos. Eu falo, é uma é ferramenta. uma ferramenta. Eu falo, ó, comer é um verbo transitivo direto. Ele poderia ter dito coma o pão, mas a tradução para o português ficou coma do pão. Mas por quê? Porque Jesus estava à mesa. Ele estava ali partilhando o pão. Uau! E esse D aí, ele dá uma ideia de partilha. Aí eu brinco com a meninada e falo, ó, se ele falasse coma o pão, o que poderia acontecer quando o primeiro pegou o pão? Aí ele poderia ter comido o pão inteiro. Falei, então, por isso que a tradução veio para coma do pão, para ser uma ideia de partilha. Então, na própria tradução ali tem a ideia de partilha e comunhão que Cristo desejava trazer. Então, utilizar as escrituras em sala de aula também é um recurso interessante. Eles aprendem, então, o português lendo a Bíblia. Eles aprendem o português, eu insiro um pouco de ensinamento. E qual a idade, no caso desses alunos? Eu dou aula para o ensino médio. Eu já Sim. dei aula para primário, do segundo ano primário para cima eu já trabalhei. E usou essa mesma técnica? Mais Sempre usando? difícil. No Mais médio, no ensino médio é isso mais que eu ia fácil a perguntar. gente trabalhar isso daí. Hoje eu dou aula apenas no ensino médio. Entendi. Bom, eu vi na sua rede social uma colocação aqui e a gente vai conversar um pouco sobre isso, que diz assim, negligenciar a igreja não é apenas faltar a um culto, é esquecer quem você é em Cristo. Fala sobre isso. É interessante, nós vivemos uma época em que existem aqueles que acreditam que pode viver o evangelho de Cristo isoladamente, os chamados desigrejados, fora da comunhão, fora da igreja. E eu não creio isso, não consigo enxergar isso na Bíblia. O Salmo 133, ele vai falar, ó quão bom e agradável os irmãos viverem em união. Sim. E o último versículo, ele diz assim, porque ali o Senhor derrama a sua bênção, derrama a sua unção. Então, estar em comunidade, estar em comunhão é uma forma verdadeira de viver o Evangelho. Jesus esteve no meio do povo, Jesus teve o cheiro das pessoas, o cheiro das ovelhas ali, e ele vivia com os seus 12. É quebrar um princípio, não tem como ser igreja isoladamente. Viver em igreja é viver em comunhão. E nós vamos no ferro afia ferro, né? O meu irmão, ele vai ser instrumento nas mãos de Deus para que eu seja lapidado, para que eu seja aprimorado, aperfeiçoado, provado e aprovado por Deus, e eu vou ser um instrumento de bênção. Então, às vezes dizer, mas tem atrito na igreja. Então, mas são esses que Deus vai usar para me provar e aprovar, para que eu possa ser um obreiro aprovado. Amém. Eu até ouvi uma frase há pouco tempo agora, por mais conhecido que ela pudesse ser, alguém dizendo o seguinte, poxa, por que você saiu da igreja? Eu saí porque tinha problemas na igreja e daí eu resolvi sair. Falei, engraçado, você tem problema no mundo, né? E você não deixa o mundo, você continua, né? É interessante ter um amigo, muito amigo, um grande amigo meu, que ele diz assim, a igreja, ela pode te ferir, mas é na igreja que você vai ser curado por Cristo. Amém. Então, ela pode te ferir, mas é ali na igreja, é no corpo, que nós seremos curados por Jesus Cristo, né? Não tem como uma parte do corpo sobreviver sozinha. Nós precisamos uns dos outros. E é tão bom você ter o próximo culto e reencontrar os irmãos, né? Estar com os irmãos, né? Com certeza. Essa alegria é só na comunhão. Então, ser igreja isolado, na Bíblia a gente não vai encontrar isso. É impossível, então, existir um crente ermitão. Não tem. É impossível, né? Não tem como, né? Não tem como. Eita, nós. Qual a dificuldade que as pessoas têm, talvez, de entender que nós somos membros do corpo de Cristo? Não tem como viver separado, né? Não tem. Eu acho que a dificuldade de perceber que a diferença do outro ela é importante para mim, né? Eu falo para os irmãos assim, lá na igreja tem umas 200 cadeiras, né? Capacidade da igreja, e eu digo assim, irmãos, imagina
200 pessoas sentadas aqui, exatamente como vocês. Vamos imaginar clone, né? Imagine 200, aí eu falo 200 Sérgio. Eu falei, irmão, se eu pensar 200 Sérgio sentado aqui, eu não ficaria, seria insuportável. Eu usei essa mesma colocação há pouco tempo aqui. E eu falei, aí os irmãos riam, eu falo, irmão, não ri não, porque se fosse 200 igual a você, você também não ia ficar. Seria a mesma coisa. Seria a mesma coisa, né? Mas eu acho assim que o lindo, pastor, é a gente ser tão diferente, né? Ter gosto tão diferente, mas poder caminhar numa mesma visão. Eu acho que isso é o que faz a diferença, né? Eu vejo as diferenças de dons, uma riqueza, isso deve nos aproximar e não nos afastar. Eu acho que o evangelho é uma contracultura. O mundo hoje está na ideologia, no pensamento, você é capaz de fazer, você é suficiente, você pode, você é quem você quer que você seja. E não é isso. O evangelho é um evangelho de renúncia. E como que eu vou ser bênção na vida do outro se eu não estiver em comunhão? Nós vivemos numa era de isolamento e o evangelho está chamando a um convívio, a um relacionamento. E se eu tenho a ideia de viver isolado, eu coloco em dúvida, porque se eu tenho dificuldade de me relacionar aqui no horizontal, qual a certeza de que eu conseguirei me relacionar no vertical com Deus? Não combina, não dá. Não, eu tenho comunhão com Deus, mas não tenho com o irmão. Mas a Bíblia diz, como você pode amar a Deus que não vê e não amar o seu irmão que você vê. Então é contraditório. Eu acho que o Senhor nos chamou a nos relacionarmos como forma de expressar o amor dele. Então não cabe ser igreja de forma isolada. E o sermos diferentes, o senhor enxerga como um complemento na unidade? Sim. A gente se completa, né? Sim, isso é maravilhoso. O mais simples, né? Até o mais culto. Nós precisamos daquele irmão mais agitado, né? Aquele mais festivo, mas nós precisamos daquele que é mais ponderado, ele é mais comedido para poder executar alguma coisa. Precisamos daquele que observa, precisamos daquele que cria relacionamentos, aquele que serve, todas as funções, né? Eu falo para os irmãos assim, às vezes a gente pensa que eu sou o dedinho do pé, aquele dedinho pequenininho lá do pé, muito sem função. Eu não tenho. Bate na quina. Bate na quina para você verificar como vai fazer falta. O corpo inteiro sente. O corpo inteiro vai sentir a dor, né? O corpo inteiro vai sentir a dor. Então todas as partes são relevantes. Eu preciso encontrar qual é o meu chamado no corpo de Cristo. Quando eu entendo a que Deus me chamou, então eu vejo a relevância do corpo de Cristo. Então, às vezes, quando diz, eu tenho dificuldade de conviver, eu saí da igreja porque alguém deu problema, é porque eu não entendi o meu chamado. Porque quando eu entender o meu chamado, eu percebo a relevância do corpo. Então, o problema não está no outro, o problema está em mim. E isso é muito difícil de admitir muitas vezes, né? Extremamente. Tem algum fato, assim, que a gente poderia, de repente, não achar como culpado, mas o motivo de tanto desigrejados hoje? Porque hoje nós temos visto, né? Por mais que alguém possa até achar engraçado, mas não tem nada de engraçado, né? Até algo que vem na minha mente agora, que eu ouvi esses dias e comentei, o pessoal deu risada, né? Que falou assim, ó, você às vezes tem um filho, você serve ao Senhor dentro de uma igreja, e você faz questão de que os teus filhos tenham um nome de apóstolo, de servos do Deus Altíssimo, né? Mas você precisa ensiná-los, trazê-lo à luz da palavra, porque esse dia mesmo eu vi Moisés e Lucas fumando maconha na esquina. Ou seja, não é o nome que vai fazer a diferença na vida, né? Mas assim, a gente percebe que é muito mais um mover, talvez momentâneo, porque em cada momento a gente tem alguma coisa que está que é o auge agora. O que o senhor pensa a respeito disso? Não sei se ficou meio confuso aí. Não, dá para entender sim. Eu acho que essa é uma
grande reflexão que precisa ser feita. Eu acho que muitas das vezes que as pessoas são desigrejadas e se afastam da comunhão, do convívio verdadeiro da igreja, é porque cria-se uma expectativa no outro. Quando eu projeto uma expectativa no outro, eu creio que o pastor Wilson Pires, eu sou membro aqui da Brasil para Cristo, eu creio que o Senhor vai suprir a minha necessidade. É o Senhor quem tem que suprir as minhas expectativas. Esse é o grande problema, porque todos nós frustraremos. Todos nós frustraremos. Quando a expectativa não está em Cristo, então nós temos o primeiro passo para um grande problema, porque ele é o único que não vai frustrar as nossas expectativas. Isso vai desde um relacionamento do homem e mulher no casamento. Quando a expectativa é no outro, e veja só, quando às vezes é comum ouvirmos um casamento, estou casando não para ser feliz, tem gente que casa para ser feliz, sim. Isso é um engano. E às vezes alguém tenta consertar e fala assim, eu estou casando para fazer o outro feliz, mas também está errado, também não vai conseguir. Na verdade, nós estamos casando para nos unir e buscar em Cristo a satisfação plena. Enquanto eu não preencher a minha expectativa, eu vou me frustrar com o outro. Verdade. Então, de novo, o problema não está no outro, o problema está na expectativa excessiva que eu criei na minha cabeça. E a gente tem o hábito, muito costumeiro, de encontrar um pecado condenável no outro, mas é justo aquele pecado que eu não cometo. Porque aqueles que eu cometo... só muda o nome, né? Eu procuro não destacar, eu não destaco os pecados que eu cometo, porque senão a crítica se volta contra mim. Muda, né? Dentro disso talvez seria a falta de renúncia, porque num casamento, por exemplo, você tem que renunciar. Com certeza. Não existe possibilidade de um casamento dar certo, de você chegar do outro lado da margem, vamos usar assim, sem renúncia, né? E às vezes a gente não consegue entender, né? Porque às vezes a gente fica muito naquele plano de... Jesus diz, vinde a mim que estáis todos cansados e oprimidos, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Mas Jesus diz, agora vocês querem me seguir? Agora vocês renunciam a si mesmo, tomem a cruz de vocês e sigam-me. Poderíamos encaixar isso, talvez, a falta de renúncia, e daí a gente vê desigrejado porque não renunciaram, o eu quis continuar com o eu à frente. Eu acho que Jesus ele vai colocar muito claramente, ele foi aquele que se esvaziou. Então, ele se esvaziou. Deu exemplo, né? Ele deu exemplo. Então, quando nós não nos esvaziamos, quando nós ou nos esvaziamos, renunciamos uma parte. O Senhor não será Senhor pleno da nossa vida se não houver uma renúncia total. Nós queremos muitas vezes que Jesus se encaixe naquilo que nós achamos que ele pode tratar, mas ele quer tratar todas as áreas. Então é renunciar 100%. Há quartinhos que a gente não quer. Ele está à porta. Está muito trancado, né? Ele entrou no nosso coração, mas há portas que ele tenta bater, ele bate e deseja cear conosco, e nós estamos resistindo em reconhecer a voz dele, que ele vai trazer luz a medos, a situações que nós temos. Então renúncia sim, né, é necessário, e eu acho que é o grande desafio dos dias de hoje, porque a contracultura, de novo, nos chama a acumularmos, a sermos, a ser o protagonista. Nós vivemos uma era de todo mundo é protagonista. Hoje nós vivemos numa era em que a verdade é relativizada. Muitas coisas têm sido... né? Todo mundo é dono da verdade, sabe todas as coisas. Mas existe uma verdade? Sim. A palavra do Senhor. E nós precisamos renunciar o nosso eu. Crucificar. Tome a sua cruz. Ou o desafio. Né? Como eu digo, todo dia a gente tem que dar uma morridinha. Né? Vai para a cruz, dá a sua morridinha, ali se esvazia para que possamos ser cheios da plenitude do Senhor, da graça do Senhor. Né? Amém. Talvez as pessoas não consigam entender que de repente ela quer que Jesus volte para a cruz de novo, né? Morra de novo, né? E dentro desse pensamento, talvez para muitas pessoas Jesus não é suficiente mais, né? Elas precisam sempre de algo a mais, que as pessoas mudem, que as pessoas possam satisfazê-las.
E Jesus deixou de ser suficiente, talvez, na vida de algumas pessoas, né? Sim, eu acho essa colocação fantástica. Eu falo com a igreja assim, quando Jesus morre, antes de ir para a cruz, ele estava à mesa, com os seus ali, os seus discípulos ali, ele ceava. E ele vai para a cruz. E ele morre, tetelestai, está consumado, e ele ressuscita ao terceiro dia. Aonde Jesus volta, ele nunca voltou para a cruz de novo, porque a morte dele foi suficiente, a ressurreição, ele venceu a morte. Mas há um segredo, ele voltou para a mesa, ele voltou com Pedro, voltou com seus discípulos, então ele não retornou à cruz, porque a morte foi suficiente, mas ele retornou à mesa, chamando cada um de nós a uma vida plena de relacionamento. O relacionamento, ele quis dizer, você precisa, ele vai curar Pedro. Pedro é fantástico, Pedro cortou a orelha do soldado ali, do Malco, né? Eu sempre falo que ele não cortou a orelha, ele errou a cabeça, né? E depois eu acho lindo em Atos, quando Pedro, as pessoas sabem que Pedro, tomam conhecimento que Pedro estaria na cidade, elas colocam os enfermos na beirada da calçada para que apenas a sombra dele passasse, assim, o poder forte, que havia dentro. É uma das passagens mais lindas, que o poder que havia dentro dele, não em Pedro, mas em quem estava em Pedro, pudesse curar aquelas pessoas. Mas como que Pedro chega a esse patamar? Como que Pedro chega a essa profundidade de Cristo? Quando ele vai à mesa. É verdade. Quando aquele homem chama Pedro, aquele Pedro inicialmente nem reconheceu. E tem um peixinho, e que decepção, eu neguei a Cristo, fui pescar, não pesquei nada, e tem alguém lá na beirada pedindo um peixe, eu nem tenho isso, eu sou um fracassado. E aí ele avista Jesus, mergulha, e Jesus tinha um peixe para ele preparado, tinha um pão, tinha uma mesa, e falando, abre o seu coração. Jesus voltou à mesa, é um chamado a relacionamento. E de novo, pastor, hoje nós vivemos numa era de relacionamentos superficiais. Verdade. E verdade. nós temos, se nós temos um relacionamento superficial aqui no horizontal, nós vamos levar esse conceito para o vertical. E por isso há tantos fracos no relacionamento com Deus, porque não param à mesa, não se buscam em oração, buscam em ler a palavra, o prazer de conhecer quem é esse Deus, quem é esse Pai. Tremendo né? demais, né? Fantástico. E uma coisa assim muito interessante nessa passagem é que Jesus fala para ele, vai lá, lança a rede lá, mas quando eles voltam já tinha peixe assado, já tinha, né? Isso é fantástico. Não é tremendo? E interessante é que Jesus sempre está dando sinal, né? Só que eu imagino que também ninguém queria conviver com Pedro antes da ressurreição, né? Que é o tempo de cura, o tempo... Sim. Esse tempo, eu acho que esse é o tempo que as pessoas não querem pagar o preço. Que tem um tempo de cura, um tempo de conserto. O senhor pensa assim ou não? Sim, é o processo. O processo, né? Nós não podemos romper o processo, né? Todas essas pessoas bíblicas, nós conhecemos o final da história, mas ela teve o processo, né? Pedro, o processo poucos conhecem, exatamente. Né? Então, hoje nós vivemos numa era tudo instantâneo, tudo imediatista, mas às vezes o Senhor não vai fazer de imediato, Ele pode fazer, mas muitas vezes Ele vai longanimamente, Ele vai prolongar, porque Ele sabe que aquilo é importante para o meu amadurecimento. Não querer o processo de Deus, eu falo na igreja, uma outra colocação que eu faço você pode ser tratado na lixa fina ou na lixa grossa, você pode escolher. Se você for teimoso, você vai entrar na lixa grossa. Então é melhor se submeter à vontade de Deus e o processo é mais leve, mais suave. E dói, de todas as formas vai doer. Crescer dói. Não fala que criança, quando estava com dor, é dor do crescimento. O meu filho, nós passamos correndo para o médico, vai falou, não, fica tranquilo, porque ele sentia dores à noite, era dor, o médico disse, é dor do crescimento. Dor do crescimento, e assim também é com o Senhor. Glória a Deus. E assim falando, né, Jesus, ele todo tempo mostrando, né, dando dica, né, até quando foi sepultado, e quando eles entram, estava o lencinho dobrado lá, né, ele dizendo o seguinte, eu vou voltar. Eu voltarei. Esse Deus é lindo, coisa tremenda. Pastor, é tão bom falar do amor de Deus, né? Desse Deus que nos amou e que nos ama.
não mudando, mas assim pensando, o ID se conecta apenas quando falamos de missões ou não? Não. O ID é o viver, né? A gente tem um equívoco quando fala em missões, fala em missões, o camarada já pensa, vou para a África, vou para longe, né? Sim. Mas eu devo enxergar os confins da terra, mas eu tenho que enxergar Jerusalém, Samaria, todos os momentos. Quando eu trabalho, eu estou testemunhando. O meu púlpito é o meu trabalho. Então, se eu dou aula, ali é o meu púlpito. É claro que somos falhos, erramos, e aí nos arrependemos, pedimos perdão, mas onde cada um está trabalhando, ali é o seu púlpito. Eu falo para os irmãos na igreja, aquele com quem você está convivendo, eu não serei cobrado de Deus, porque é você que foi colocado ali para semear a palavra de Deus, uma palavra de amor na Forte vida isso, das hein, pastor? pessoas. Forte isso, hein? Sim. É para se pensar e muito bem, né? Porque sobre nós isso. terceirizamos a responsabilidade de pregar o evangelho aos pastores. Terceirizamos a oração aos pastores. Terceirizamos missões e romantizamos muitas vezes as missões aos missionários, aqueles que estão no campo, né? E só que esse papel foi dado a todos. Não está missionários, ide por todo o mundo e pregar o evangelho, né? O Jesus não fez uma restrição, ele falou para todos os discípulos. E nós somos discípulos de Cristo, né? E John Stott até faz uma reflexão, porque a palavra cristão aparece 3 vezes na Bíblia. Talvez fosse mais adequado no seu livro O Discípulo Radical, radical no sentido de raiz, Sim. ter a raiz. Ele fala, talvez fosse melhor nós termos chamados uns aos outros de discípulos, para enraizarmos o que nós somos, seguidores de Cristo, e fazemos, porque Jesus ia diante do pobre, do coletor de impostos, fazer o que ele fazia. Né? Isso me fez lembrar, pastor, de falar sobre o lugar onde Deus coloca a pessoa, às vezes, para trabalhar, e ela ter a responsabilidade de falar do amor de Deus, né? Falar do evangelho. Me fez lembrar lá do Quirguistão, do pastor que estava preso, lembra? Sim. Que foi indagar a mãe e o filho lá, e eles estavam lá com a gente, participando do culto, né? E daí perguntaram pro filho, você não está triste? Teu pai está lá preso lá. Ele falou assim, eu não estou triste, porque o sonho dele era ir na prisão para pregar para os prisioneiros, e Deus colocou ele lá dentro. Lembra disso ou não? Inclusive o Edson. Sim. Duas situações no Quirguistão, para mim foi uma experiência fantástica em todo o tempo, mas 2 situações me chamaram muita atenção. Uma foi essa, aquele testemunho da mulher, onde portas abertas, buscava advogado para tirar da prisão, sim. E a declaração daquela mulher dizendo, meu marido disse, eu orei para pregar para essas pessoas, não são vocês que vão me tirar daqui. Olha só. Uau, aquilo lá foi demais. Não é? Foi forte demais, né? E o menino todo alegre, né? Todo feliz. E a segunda experiência ali no Quirguistão, que envolve o senhor, que estava o pastor lá, o pastor Noros, e aí o senhor fala, traz uma mensagem pro Brasil. Nós estamos orando no Brasil por vocês. Que eu gravei o programa Jesus e Eu, do rádio, né? Eu tenho gravado. Foi uma vergonha, né? Foi uma vergonha para mim, né? Para nós. Porque eu falei para eles, nós vamos estar orando por vocês. E o senhor traz uma palavra e ele fala assim, nós oramos por vocês, porque a situação de vocês brasileiros... Isso, vocês é que estão precisando de oração. A situação de vocês é mais grave que a nossa, porque vocês vivem liberdade e não usam dessa liberdade para buscar intensamente a Cristo. Eu falei, puxa, ele chutou com um coturno na canela agora. Na hora da gravação, o senhor ouviu depois ou o senhor estava na hora da gravação? Eu estava ali. Rapaz, foi uma vergonha para mim aquilo ali, para todos nós, né? Foi uma vergonha. Diminuir falou, bastante. Vocês é que precisam de oração, porque ele disse o entendimento que um dia nós iremos responder por essa liberdade que nós temos. Exato. Pastor, é forte demais isso, não é, pastor? Por isso que eu falo, nós vivemos nessas viagens missionárias, eu dizia assim, eu preciso mais delas do que elas de mim. Porque para mim era um oxigênio.
Para mim é um oxigênio essas viagens, e viver ali o evangelho deles é muito mais profundo, né? Não existe um mimimi porque Não o tem. som da igreja não saiu Não no tem. tom adequado, faltou um instrumento. Como nós participávamos do culto lá, principalmente na casa lá, Mas foi que cadeira que tinha. um dos cultos mais marcantes na minha vida. Foi no Haiti, debaixo de uma árvore. Quando o pastor tinha... ele recebeu a palavra de Deus, que Deus o levaria para debaixo de uma árvore. E ele falou assim, eu entendi no sentido figurado, mas foi no sentido literal. O pastor Fred? Pastor Fred, o pastor Fred, que para mim é admirável. A igreja dele é uma bênção, né? Maravilhosa. E Deus tirou ali da onde eles estavam, da igreja, do local onde eles estavam, e eles ficaram sem um lugar, porque lá no Haiti o aluguel tem que ser pago um ano adiantado, né? Sim. E aí eles foram literalmente para debaixo de uma grande árvore, o culto só de manhã, Sei. porque à noite se torna altamente perigoso no Haiti, e ali debaixo daquela árvore, o louvor é uma das coisas mais marcantes da minha vida. Para mim também foi. Foi tremendo demais. Puxa, e não tinha Aquela simplicidade. não tinha tantos instrumentos, Não tinha. microfones, é uma limitação imensa, mas a presença graça de Deus a presença de Deus. derramada de uma forma... E não tinha parede, tudo de tecido, né? Depois, quando ele mudou lá, tinha os eucaliptos no meio, cada um ficava atrás de um eucalipto ali para... Coisa fantástica. Depois as pessoas reclamam às vezes da igreja, né? Sim, Cadeira, do sim. som, do ar-condicionado, que não tem. Que não tem. Mas aí você vê a graça de Deus sendo derramada daquela forma, as pessoas adorando. Eu acho que não tem um brasileiro que seja servo de Deus que vai lá e não seja impactado. Não tem como não ser impactado, né, pastor? Não tem como. Não tem como não ser Não tem impactado. como. Só o cara for de gelo mesmo, né? Porque alguns desses países que nós tivemos, e no Quirguistão há uma perseguição, no Uzbequistão mais severa, né? Eles estão dispostos a morrerem por Cristo. Sim. E, de verdade e de fato. Exato, de verdade e de fato. E às vezes nós estamos dispostos, muitas vezes no Brasil, a negociarmos com Cristo. Em que condições poderíamos ceder, renunciar, ou se talvez fizer morrer. isso, ainda eu vou. Exato. Então, entender o que é um evangelho verdadeiro, um evangelho de cruz. Eu falo para os irmãos, Jesus morreu na cruz, o evangelho é de confronto, nós queremos mais um conforto hoje. Ele conforta, ele consola, mas Sim. ele vai te confrontar, porque ele é de cruz. Se fosse algo confortável, Jesus teria morrido numa cama ou num sofá. Verdade. Mas ele morreu na cruz. A cruz era uma crueldade muito grande, uma violência muito grande, uma renúncia, A uma morte na cruz vergonha. era uma vergonha, né? Era um constrangimento, né? Então, alguns entenderam. Pedro entendeu. Eu falei, Pedro disse, eu não sou digno de morrer da forma. Assim. Eu vou morrer de ponta cabeça, né? Porque eu não sou digno de morrer dessa forma. Então, nós precisamos nos relacionarmos com Jesus para entendermos o amor transbordante que ele derramou na nossa vida e assim nos entregarmos a esse amor, confiarmos e nos lançarmos nos braços dele. Amém. E eu acho que a missão já começa dentro da nossa própria casa, né? Com certeza. Começa dentro da nossa própria casa. Mas, aproveitando que o pastor está aqui com a gente hoje, eu vou fazer uma pergunta. Existe possibilidade de um missionário ou de alguém se tornar um missionário? Hoje virou uma modinha missão, todo mundo falando em missões, né? Mas vão numa viagem já se tornaram missionário, já arrumam uma mochila e já virou missionário. Existe possibilidade de alguém virar um missionário sem ter uma igreja para chamar de sua, sem ser pastoreado? Existe possibilidade de ser um bom missionário ou não? Sem ser pastoreado, eu acho que todos nós precisamos. E alguns erros é quando eu busco pastoreio sozinho, isolado, né? Preciso ser cuidado, porque nós somos pastores. Mas antes de nós sermos pastores, nós somos ovelhas. Sim. E a ovelha precisa ser cuidada, né? Tenho explicado isso para a igreja e esses dias falava para
para os pastores. Nós, pastores, precisamos nos ajudar. Esses dias falava numa reunião sobre o cuidado aos pastores, a um grupo de presbíteros e pastores da nossa região. E dizia, nós precisamos aceitar sermos cuidados. Nós temos dificuldade, nós queremos cuidar e não mostramos a nossa vulnerabilidade. Eu posso, às vezes, estar cansado, eu preciso de um descanso. Eu aprendi de uma forma muito errada, antes de ser ordenado pastor, que quando o pastor saía de férias, ele saía sem avisar a igreja só tomava conhecimento quando chegava no culto e não era ele, era um outro, aí alguém avisava. E aí, até no outro final de semana, ele já voltava. Isso não é discípulo de Cristo, isso é seguidor de pessoas. E um dia um pastor muito amigo, o pastor Paulo, ele falou para mim, Serginho, está errado, esse ensinamento é errado. Você precisa chegar diante da igreja e dizer assim, eu e minha família vamos tirar férias. Nós estamos cansados, precisamos descansar um pouco e sermos cuidados. No próximo final de semana, tal pessoa, tal pastor, tal presbítero vai pregar, toda a escala está pronta, vocês precisam estar aqui. E eu passei a fazer isso, porque as pessoas não podem depender de mim, porque eu vou frustrar, eu vou decepcionar em algum momento. Elas precisam depender de Cristo, elas precisam depender. Todos nós precisamos ser cuidados. Eu não creio no ministério carreira solo, é tão solo que nem Jesus está mais no meio, né? Pior. E quando alguém diz assim, ó, que descanso é lá no céu, não é aqui não, aqui tem. Mas daí eu vejo Jesus dentro do barco, dormindo sobre uma almofada, eu vejo Jesus chamando os discípulos para ir para o outro lado, para ter um tempinho a sós com ele, aí não leva em conta, né? Então, eu já falei isso, né? Já errei, dizendo assim, descansar eu tenho a eternidade para descansar. Só que aí nós olhamos para o texto bíblico. O princípio do descanso foi criado lá na criação. O dia do descanso. E o sábado, nós sabemos, no Novo Testamento, Jesus vai falar que está acima. Ele é o descanso. O descanso não é um dia, o descanso é a pessoa de Cristo em que nós colocamos o descanso. Então, o ativismo, o trabalhar, e saiba, pastor, que essa concepção na cabeça de muitos pastores tem arrebentado as famílias pastorais. Principalmente a família. A família pastoral. Então, o descanso ele é necessário. Eu sou mais agitado, assim, no trabalho, né? E eu me esforço para poder ter o meu descanso, ter o meu tempo. Quando saio com minha família, estou plenamente com elas. É um esforço, é um aprendizado. Você tem que aprender. Sim. Porque nós vivemos numa sociedade que você é valorizado quando você faz. Quando você não faz, quando você não é produtivo, olha a terceira idade, as pessoas chegam numa idade mais avançada, elas não têm valor, porque elas não produzem. Mas esse é um conceito errado. Jesus ele está falando, você precisa descansar. Até mesmo o texto bíblico que diz que o Senhor trabalha enquanto dormimos, enquanto repousamos. Para quê? É confiança, é saber que Ele vai fazer, é descansar nele, né? E é um princípio que nós precisamos aprender, principalmente os líderes precisam aprender. Amém. Até porque a palavra do Senhor diz lá em Isaías 40, no final do capítulo, dizendo que até os jovens se cansam e se fadigam, né? Sim. Até os jovens, né? Então a gente se cansa também, né? Mas falando sobre não ter uma igreja para chamar de sua, uma coisa que eu admiro do evangelista Edson Teixeira, que já, né, é nosso amigo e viajou mais de 100 países, ele tem um pastor, né? Ele tem uma igreja onde ele congrega e ele faz questão de sempre dizer isso. Eu estou na minha igreja, meu pastor é Joel Estevanato, ele sempre, e ele poderia dizer o seguinte, ele é um dos que a gente poderia dizer que é solo, né? Mas mesmo ele não quebra o princípio. Ele não quebra o princípio. Eu acho que aí está um segredo que nós aprendemos e quem está nos assistindo agora pode aprender também, né? Sim, eu vejo que o pastor Edson Teixeira a gente ama de uma forma muito especial e ele dá esse exemplo. De
Quando ele não está em viagem, ele retorna, ele está indo à igreja dele, Sim. dando satisfação ao pastor dele, satisfação assim, prestando contas, Prestando né? conta. Ou pedindo ajuda, ou pedindo orientação, é necessário, né? Amém. Pastor, o que aprendeu sobre Deus e sobre as pessoas no campo missionário que não teria aprendido de outra forma? Pastor, no campo missionário, sobre Deus é muito maior do que o conceito que eu tinha criado até então. Quando a gente fica limitado à igreja, a gente todos nós vamos criar uma ideia de Deus, e todas elas são reducionistas, todas elas são muito menores do que ele é. Quando eu vou para os campos missionários, para mim uma imagem marcante, por exemplo, é quando eu ouço um homem na África subir na carroceria ali da caminhoneta no deserto do Sahel, em Burkina Faso, e ele diz assim, dando testemunho, ele fala, olha, eu posso não ser conhecido por milhões e milhões de pessoas. Muitas pessoas jamais virão aqui e saberão que eu existo. Mas ele falou com uma profundidade tão grande, uma convicção na sequência, ele falou, mas eu sei que nesse deserto, nessa imensidão, existe um Deus que olha para mim e cuida de mim. Uau! E aí, quando a gente, às vezes no dia a dia, a gente fala, Deus não está olhando, ou cai nas mentiras de Satanás, Deus tem tanta coisa maior para fazer, e ele não vai estar se preocupando comigo. Mas nós fomos a coroa da criação, somos a coroa da criação. Deus está preocupado. Então, essa ampliação do conhecimento de Deus, que existe algo muito mais profundo, isso as viagens missionárias ajudaram, e o contentamento, acho que esse é um grande desafio. Essas pessoas nos campos, na África, no Haiti, que vivem um evangelho profundo, no Camboja, elas têm um contentamento em Cristo. Enquanto o meu contentamento não for em Cristo, eu sempre viverei com um vazio a ser preenchido, buscando em qualquer outra coisa, mas que não será o suficiente. Jamais, né? Jamais. É interessante que a gente veio se conhecer na viagem da Ásia Central, mas a gente tem uma ligação, até mesmo em sentido de Burkina Faso, né? Que, pela misericórdia de Deus, a gente construiu uma escola lá, né? E é interessante, não sei se foi nessa viagem que o pastor foi, que o Edson disse que enquanto eles abriam os poços lá de água, e ele percebeu que todas as vezes que ele ia, tinha um senhor já de uma certa idade, cabelinho branco, e um dia ele ficou incomodado. Ele procurou esse senhor e perguntou, parece que todas as vezes que eu venho que nós estamos tentando abrir um poço, né? E o senhor está na foto. Aí ele falou assim, é verdade, filho, sabe o que é? É que no meu coração eu propus que eu não queria morrer enquanto não abrisse um poço e vertesse a água para esse povo. E o Edson contando isso assim, ou seja, mesmo estando quão longe é Burkina Faso, né? Sim. Vocês tiveram que atravessar o deserto de Sahel, né? Sim. Inclusive com os alimentos que levaram, parece com a Unicef, com a ONU, para poder chegar o alimento lá em uma das vezes. Tem que ser escoltado. Tem que ser escoltado. E tem alguém ali que está crendo que o Senhor vai fazer. E de repente, para isso acontecer, Deus vai usar a sua vida, vai usar a minha, vai usar de outro que está tão distante, como foi assim uma libertação de uma família. Eu não sei se foi a penúltima ou a última agora. Não, a penúltima. Ele estava há 50 anos como escravo nessa olaria. E o desejo dele, a oração dele, é para que Deus levantasse alguém para libertar pelo menos as filhinhas dele. Sabe o que acontece depois dos 12 anos da criança na olaria, né? Esse era o sonho dele, que Deus levantasse alguém para libertar. E ele foi liberto, junto com a sua família, né? Foram tirados daquela situação. E eu fico pensando assim, pastor, enquanto os religiosos de plantão
ou os que não querem saber da igreja, que não querem saber de servir, não querem fazer parte. Nesse exato momento tem alguém, forte isso, tem alguém clamando nesse exato momento, né, para que Deus Sim. use alguém para que eles sejam alcançados, não é? E a oração dessa pessoa Meu Deus, é Pai, é ouvida, emocionante isso. porque os ouvidos do Senhor estão inclinados Amém. para nós. Amém. O Evangelho, aonde ele chega, o Evangelho de Jesus Cristo, aonde ele chega, ele liberta. Ele é libertador. E é maravilhoso ouvir isso. As pessoas, eu tive na Paraíba, no sertão da Paraíba, eu vi ali, num quilombola, uma miséria tão grande quanto nós vimos na África. Às vezes nós desconhecemos o Brasil também. E eu vi uma mulher também falando de um sonho, uma moça, 20 anos, e ela dizendo assim, a comunidade dela, umas 200 pessoas, 300 pessoas, uma comunidade pequena, mas não alcançado, o sertanejo também não é alcançado. E esse trabalho que eu fui conhecer, e nós ajudamos um pouco, constrói, fura poço, perfura Sim. poço, horta, dá uma cabra para gerar leite e carne, faz galinheiro e faz o banheiro. Na comunidade ninguém tinha um banheiro. E as pessoas ficam usando os recursos, vai no mato lá escondido. E ela dizendo assim, o dia que o banheiro foi construído, o único banheiro da comunidade, no sertão da Paraíba. E ela dizendo assim, o sonho da minha vida Olha, era ter um banheiro. Aquilo lá é chocante. O sonho coloca as mulheres em vulnerabilidade. Muitas delas sofrem um abuso pela exposição. E Deus ouvindo a oração que é feita de um coração sincero, que busca a Deus. Então essas experiências, elas não têm preço. não tem Não tem preço. preço, né? Não tem preço. E eu fico imaginando quantas pessoas podem estar nesse exato momento clamando, né? Sim, E às vezes a gente está preocupado com, não quero usar essa expressão crente velho, mas pessoas que já conhecem o Senhor, que já conhecem a Bíblia, né? Você que está nos assistindo, se torna útil para o reino. Para de criar problema e frutifica, né, pastor? sim. Precisamos frutificar, né? E frutificar somente se o ramo estiver ligado à videira. E o ramo, para frutificar, ele vai precisar ser podado, ele vai precisar ser cortado, ele vai precisar ser limpo. E aí ele vai receber vida da videira, que é Jesus Cristo, e vai gerar fruto. Se não gera fruto, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Tem tanta coisa para ser feita, né? Tem, muito. Tanta coisa. Mas a gente precisa recompor aqui. Mas assim, pastor, conta uma experiência de alegria numa viagem de missões. Deve ter tido muitas também, Muitas, né? Mas muitas. conta uma assim que o senhor fez questão de passar para a igreja porque às vezes a gente acha que precisa de tantas coisas para poder ser feliz, né? E do Haiti é um dos lugares que o abraço é o suficiente, né? Eles só Sim. querem abraço. Eles agarram na sua perna e te chamam de papi ou de mami, né? Eles querem um abraço, né? Eles querem a sua atenção, né? E às vezes a gente dá atenção, mas na igreja a gente não quer nem dar atenção. Termina o culto, a gente quer ser o primeiro a sair, já deixa o carro até do lado de fora para poder sair correndo. Conte algo, o senhor consegue lembrar algo que te trouxe Sim. muita alegria? Pastor, uma das viagens para o sertão aqui, com o pastor Edson Teixeira, monta aquela tenda grande, né? E a gente fica ali durante o dia fazendo os cadastros, visitando, aí ficam algumas irmãs cortando cabelo, manicure, etc. E eu me lembro que na parte da tarde chegou uma pessoa, uma mulher, e ela falou assim, eu fiquei sabendo que vai doar a cesta básica e eu queria fazer o cadastro. Só que já tinha encerrado o período, tinha sido no período da manhã. Eu falei, olha irmã, será que tem como amanhã você voltar aqui, porque está sendo feito de manhã, né? Ela falou, eu moro muito longe, eu não tenho como voltar. E ela disse assim,
Eu não me lembro o bairro, a vila, o vilarejo em que ela estava. Ela disse: nós sempre somos esquecidos. Nós sempre somos esquecidos. Ninguém lembra da gente. Era um mais afastado, pertencente ao município, um bairro mais afastado. Nós sempre somos esquecidos. E aquilo ficou no coração. E eu falei para o pastor Edson Teixeira: pastor, e essa situação? E aí teve a ida para aquele bairro. E aí ele permitiu colocar uma cesta a mais. E chegando lá, eu perguntei sobre essa irmã. Quando chegamos, era um vilarejo pequeno. E lá no Nordeste é interessante. Você perguntar, é a Dona Maria. Tem 1000 Maria, mas ele vai saber qual Maria você está falando. E aí eu falei, um irmão falou, um que estava ali, logo que nos recepcionou: fulana, ela mora, pode ir reto ali, ela mora lá no final, ela é brava, hein? E aí fui lá, e ela tinha filhos, uma vida muito difícil, e poder falar para ela assim: olha, as pessoas podem esquecer, mas o Senhor Jesus jamais esquece de você. Então, poder encontrar aquela mulher foi uma alegria muito grande, uma alegria muito grande, né? Ver as crianças ou do Haiti ou no Camboja, quando elas agarraram na nossa perna na hora de ir embora para orar. Puxa, eu cheguei falando para a igreja: se nós tivermos as nossas crianças ou os adultos orando como as crianças lá do Camboja, o Brasil passa por um avivamento muito grande, né? Amém. Então são experiências marcantes. A minha esposa e as minhas filhas eram menores, foi no Piauí, quando elas saem para fazer visita, e tinha uma mulher com um bebezinho, 2 anos no colo, uma menininha, e dizendo assim: olha, começa a conversar com a mulher, onde você está indo? E ela diz: eu estou indo dar essa minha filha, para que não sejam todos que morram de fome. E poder conversar com ela. E existem muitas essas histórias. Muitos, né? Muito. Eu poder abordar e parar isso, e impedir que aquela mulher, na graça do Senhor Jesus, fizesse aquilo ali, né? Então, realmente são experiências que a gente compartilha com a igreja e desafia a igreja também a fazer isso, onde quer que ela esteja. Porque assim como tem alguém que crê que Deus não a vê, que ninguém a vê lá no sertão da Paraíba, também tem em Londrina, também tem em Cambé, e está onde? Às vezes do outro lado da rua. Basta que eu, como cristão, como o Senhor desafiou agora os ouvintes a fazerem, vão e pregam o Evangelho, estendo o amor de Cristo, ele está do outro lado da rua, ao meu lado. A resposta de transformação do mundo está na igreja, não por causa de nós, mas pelo Espírito Santo. Amém. Que habita em nós. Né? Amém. Que tremendo, né? Tremendo tudo isso. Eu imagino que vocês que nos assistem agora devem estar aí emocionados também, né? Deus faz isso. Pastor, eu queria ficar conversando com o senhor aqui até amanhã de manhã. Tem muito assunto, né? Mas eu queria também que o senhor falasse dos seus livros e apresentasse os seus livros para aqueles que nos assistem e, de repente, para aqueles que também querem adquirir, como eles fazem. Poderia falar a respeito desse? Sim, pastor. Pastor, das nossas viagens, algumas histórias, eu escrevi um livro chamado Algumas Histórias, né? E o som do coração entre povos e nações. E aqui eu conto 10 histórias, tem da África, tem do Haiti, tem do sertão da Paraíba, de algumas experiências que tive ali, histórias que foram profundamente marcantes. Esse livro eu produzi de forma independente, então eu é que acabo vendendo esse livro aqui. Seria o contato comigo no Facebook, no Instagram, Sérgio Perini, ali consegue ter o acesso. Eu, por ser professor de português, gosto de escrever. Então, esse foi o primeiro da coleção, Lucas, o menino que amava ouvir histórias. A coleção Histórias que Encantam, em outubro saem os outros 3 livros da coleção. Sai, o segundo é Ruth e seus lindos sapatinhos. Como que eu conto as histórias? Tentando fugir daquela história de Jonas, Davi, que são histórias importantes, mas quando nós vemos livros infantis, eles vão sempre numa mesma linha, né? Então, como a direção que Deus deu.
eu vejo uma cena bíblica, vejo uma criança que está no cenário, ou insiro uma criança como esse, Lucas. Eu conto a história da multiplicação dos peixes. Então, Lucas era um menino que ouviu histórias da mãe, a mãe contando histórias, e um dia, esse menino Lucas ouviu falar que um homem chamado Jesus, que contava grandes histórias, estaria na região. Então ele pede para a mãe, eu preciso ir ouvir essas histórias. E a mãe fala, então vou te preparar um lanchinho para você levar e poder caminhar e ouvir as suas histórias. E ele vai ser aquele que entrega os pães e os peixinhos para multiplicação. Ser marcado na história. Exato. O Ruth e seus lindos sapatinhos, ela é a história da travessia do povo do Egito em direção a Canaã. Então ela vai ter experiência ali de atravessar no mar. Ela tinha ganhado o sapatinho novo e fantástico saber que os meus sapatinhos não sujaram ao atravessar o mar, porque o povo passou no seco. Então eu busco retratar o que está na Bíblia, mas sempre a história é contada... Uma inspiração, né? É isso, contada na perspectiva da criança. Sim. Esse livro e os que serão lançados, agora nós estamos com a editora Vida e Caminho. A editora Vida e Caminho tem feito a publicação dos nossos livros. E agora saiu, semana retrasada, esse livro chamado Livre para o Novo Caminhar. Foi uma ex-aluna minha que fez a capa, a diagramação também. Isso é uma alegria grande. Esse livro ele vai mostrar a passagem de João 8, de 1 a 11, onde aquela mulher ia ser apedrejada. Às vezes nós olhamos, puxa, Jesus libertou a mulher do apedrejamento, mas eu trabalho 3 amarras que Jesus liberta, rompe daquela mulher que vai transformar a vida dela. Jesus a liberta da multidão, porque a multidão é afastada. Sim. E ela vai ter e é um problema, né? Ela é um problema, é quem a acusa, ela vai ter um tete-a-tete agora só com Jesus. Jesus a liberta do pecado e Jesus a liberta da culpa, que eu creio ser uma das amarras que mais aprisiona as pessoas. E Jesus vai arrancar a culpa dela. Então são 3 estágios que Jesus trabalha na vida dela, 3 amarras, 3 barreiras que Jesus liberta essa mulher e chama, vai agora. E essa palavra para ela ir é muito mais do que, agora você segue em frente a sua vida. Há uma profundidade aí no significado. Então, livre para um novo caminhar. Esse que também lindo. É publicado pela editora Vida e Caminho. Nós temos alguns projetos para o ano que vem, todos eles lançados a partir de agora por essa editora Vida e Caminho, que é uma editora da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, né? A antiga Pendão Real, ela se chama Vida e Caminho. E você pode aí fazer com que o ministério infantil da sua igreja cresça, tá bom? Poxa, pastor, muito obrigado por ter vindo. Que tempo gostoso, né? Talvez se a gente tivesse marcado para tomar um café, a gente não teria batido um papo tão gostoso e tão agradável. Não que a gente não possa fazer isso, Sim. A gente pode, né? Eu acho que nós estamos nos devendo isso, né? Mas assim, muito obrigado por ter aceitado o convite e estar aqui conosco nesta oportunidade. Pastor, eu agradeço imensamente, é uma alegria estar com o pastor, pessoa com quem viajamos, conhecemos e admiro. É uma alegria poder falar aqui, estar, poder compartilhar da palavra de Deus, dessas experiências que possam aquecer o coração e que cada daqueles que ouvem e que eles possam viver um evangelho de Cristo genuinamente, espalhando o amor do Salvador aonde quer que nós estejamos. Glória a Deus. Muito obrigado, mando um abraço para a família, tá bom? E vocês que nos acompanham, é sobre isso, né? Esse é um amigo que a gente conheceu numa viagem de missões e, por sinal, muito frutífera a viagem. Então vocês sabem que esse podcast existe para cuidar de órfãos, para libertar famílias, né? Cuidar de crianças. E a partir de hoje você vai começar a ver as camisetas que nós vendemos para poder manter esse trabalho que nós fazemos, juntamente com o Edson Teixeira, tá bom? E tem o número do telefone que você pode entrar em contato, vai aparecer aqui embaixo, através desse telefone, e fazer o seu pedido, tá bom? A gente tem mandado para muitos lugares do Brasil, essa é a forma que a gente tem de poder fazer com que o reino de Deus, a cada dia,
possa prosperar na terra. A gente tem levado a palavra, a gente tem levado alimento, a gente tem levado roupa, a gente tem feito o que a gente pode fazer, né? Faça a sua parte também. Você adquirindo uma camiseta dessa, e todas as vezes que você vestir, você vai falar o seguinte: puxa, eu ajudei a cuidar de órfãos, tá bom? E não esqueça também do triplo C, né? Curte, comente, compartilhe. Mande para um amigo esse link aqui para ele poder ser edificado também. Olha que palavra, o que aconteceu aqui hoje, que bênção. Então, não esquece. E entra também no Instagram e faz parte, tá bom? Muito obrigado pela presença de vocês que ficaram esse tempo aí nos assistindo. Pastor, mais uma vez, muito obrigado. Felipe, muito obrigado à equipe. Que Deus continue abençoando vocês. Até na próxima quarta-feira, se Deus permitir, tá bom? @JesusEU Podcast. Beijo no coração de vocês. Até lá. Fiquem na paz.